Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não será revelado, e nada há escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do vento, proclamais nos telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se deite 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que declarará a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele, diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus irmãos e irmãs, neste 12º domingo do tempo comum, nós ouvimos 3 vezes no Evangelho: não tenhais medo. Em poucos versículos que nós ouvimos estas 3 vezes. Penso ser este o ponto central daquilo que nós precisamos meditar e pedir que o Senhor nos ajude, então, de fato, a não ter medo. Me marca muito, meus irmãos e irmãs, porque não são só essas 3 vezes que nós ouvimos no Evangelho, mas quando tomamos a Sagrada Escritura como um todo, são inúmeras vezes que ouvimos Deus por meio de um profeta, Deus por meio do seu enviado, ou o próprio Jesus, e depois os apóstolos a repetir estas palavras: não tenhais medo. Então me faz pensar que é um desejo ardente do coração de Deus que no nosso coração não habite o medo. Certa vez eu via uma pregação, agora não me recordo muito bem quem era, falando sobre esse pecado que nós podemos carregar. Porque se tantas vezes Deus repete para não termos medo, por que muitas vezes a nossa vida é marcada pelo medo? E medo do quê? Por que nós temos medo? Então, é claro, vamos fechar aqui a questão em torno da nossa fé. No dia do nosso batismo, todos nós morremos para a vida antiga que tínhamos. Morremos, meus irmãos e irmãs, para o pecado e ressurgimos, renascemos, tomamos uma nova vida que o Senhor nos concedeu por graça do sacramento. A graça que nós vivemos, a graça que muitas vezes nós não podemos tocar, mas é a graça que acontece por conta do sacramento. Então é sempre bom recordar: nós não somos levados ao banho batismal porque não estamos dormindo direito, porque estamos com dor de barriga e assim por diante, né? Não é só um momento social da nossa família, da nossa sociedade, da nossa igreja. É o momento de vivermos a graça de renascermos em Cristo. Então, aqui está a importância do batismo. Mas junto dessa graça nos vem o dom da fé. Deus nos dá como presente a fé. A fé foi inserida, imputada na nossa vida, faz parte das nossas entranhas a fé. Mas é claro que junto dessa fé vem então uma missão, uma vocação primeira. E aqui não estou falando da vocação sacerdotal, da vocação matrimonial, e aí a vocação profissional que cada um tenha, mas, meus irmãos e irmãs, a vocação à santidade. Então eu renasci em Cristo, e aqui eu recebi o dom da fé, e junto dele a vocação para a santidade.
Esse é o nosso caminhar. Tudo aquilo que nós fizermos na nossa vida precisa estar pautado nisso, pautado na nossa fé e, claro, em vista da nossa santidade. Tudo. E aqui sim, a vocação específica que Deus me deu a cada um, nós precisamos vivê-la de modo a transformar a nossa vida para nós sermos mais santos. Agora, volto a perguntar: o que nos causa medo diante dessa missão, diante dessa vocação primeira que Deus nos deu? Por que nós temos medo? E vejam que a primeira chamada de atenção de Jesus, e aqui qual é o contexto do Evangelho de hoje? Sequência da semana passada. Jesus olha no meio da multidão e escolhe 12 que ele dá o nome de apóstolos, 12 que ele envia. E nesse enviar, Jesus está preocupado. Jesus orienta, fala como é que eles vão ter que fazer, onde é que eles terão que ir, o que dizer, o que não dizer, quais são as ações que vão ter que realizar. E por isso Jesus hoje continua: quando vocês forem, não tenhais medo dos homens. Então por que na nossa fé, na nossa relação com Deus, em nossas práticas religiosas, em tudo aquilo que nós somos chamados a tornar presente na nossa vida, nós temos medo? Medo do que o outro vai pensar, medo do que vão falar de mim. Por quê? Porque eu sou católico? Porque eu vivo a minha fé? Porque eu tenho me esforçado no meu dia a dia, no meu trabalho, para viver a santidade? Porque eu tenho medo disso? Então, nós muitas vezes, meus irmãos, nos pegamos nesses receios, nesses medos, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer de mim. Ah, mas como é que eu vou tomar essa postura? Porque não, nós não podemos ter medo uns dos outros, porque o Senhor está conosco. Veja que bonito no Evangelho de hoje, que o Senhor faz essa promessa de estar sempre com cada um de nós. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então, se até o cabelo nosso que cai por aqui também está contado, ou seja, Deus olha por cada um de nós, Deus nos dá aquilo que nós mais precisamos, não nos falta nada, porque que quando se trata de vivermos a nossa relação com Ele intimamente, profundamente, nós começamos com esses receios. Meus irmãos e irmãs, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes, é o que Jesus vai dizer. Então, desse você tem que ter medo, daquele que pode nos destruir a alma e o corpo no inferno. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos que ter medo do pecado, da nossa teimosia em nos deixar levar pelo pecado. Muitas vezes temos que ter medo do pecado que vira vício na nossa vida, que nós precisamos lutar contra ele. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos ter medo do inimigo de Deus, que faz tudo para que eu e você não tenhamos a nossa vida plenamente com Deus. Resultado disso é ter medo de no futuro termos total ausência da presença de Deus, ou seja, o inferno. Essa é a realidade do inferno. O inferno é total ausência da presença de Deus. Se nós acordamos cedo hoje e viemos para a igreja, é porque nós desejamos estar com Deus. Louvado seja Deus por isso. Ainda bem. Então, como não lutar com coragem, com ardor, a vida toda, em vista de no futuro estarmos plenamente com Deus e bem longe do inferno. Bem longe do inferno. Pois é, meus irmãos e irmãs, não tenhais medo. Nós valemos muito mais do que muitos pardais. Nós somos a obra-prima de Deus na história da criação, na obra da criação. Nós somos aquilo de mais excelente que Deus pode fazer. A criatura mais perfeita que Deus pode fazer somos nós, porque Ele nos fez com a sua imagem e semelhança. O Senhor nos ama, o Senhor caminha conosco. Então não tenhamos medo. Não tenha medo de ser um homem de verdade. Não tenha medo de ser uma mulher que faz a diferença na onde você vive. Não tenha medo
de ser um bom pai, de ser uma boa mãe. Eu não posso ter medo de ser um bom padre. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, nos encher desta santa coragem que o Senhor nos dá. E como dizia São João Paulo II, abrir as portas do coração, escancarar as portas do coração, sem medo, para vivermos a vontade de Deus na nossa vida.